Como o assunto é aterramento, eu começo definindo aqui para vocês exatamente o conceito do aterramento. E aqui, essa palavra na normalização, ela ficou restrita, já de alguns anos para cá, a tudo que a gente faz quando coloca de propósito uma massa no potencial do eletrodo de aterramento. O eletrodo de aterramento tem um slide daqui a pouquinho, que a gente vai ver, é a parte da infraestrutura de aterramento que fica efetivamente em contato com o solo. É a parte que é a interface entre a instalação elétrica e o solo propriamente dito. O eletrodo de aterramento ele tem função numa instalação de ser, isso tanto pela 5410 como pela 5419, que é a norma de proteção contra descargas e sobretensões, o eletrodo de aterramento tem a função de ser a tampa de baixo que fecha na parte de baixo a gaiola de Faraday que a gente monta quando está fazendo o projeto de toda a infraestrutura de aterramento, seja para baixa tensão, seja para o SPDA. Então, se a gente pegar um condutor, lembrando, ainda não tem aterramento nem equipotencialização por Wi-Fi, não dá para fazer isso aí do Wi-Fi, tem que ser por cabo. Então, se a gente pegar um condutor e ligar a massa de um equipamento e a outra ponta do condutor ligar ao eletrodo de aterramento, ou seja, diretamente ao solo, nós estamos fazendo o que a norma chama de aterramento. Por outro lado, existe o termo que, na verdade, esse é o que a NBR 5410 e a 5419 dão como mais importância até do que o próprio aterramento, que é a chamada equipotencialização. Equipotencializar, como o nome diz, é colocar diferentes massas no mesmo potencial. Então, é como se eu fizesse, entre aspas, um curto-circuito entre as massas, entre as carcaças metálicas dos equipamentos. Isso é a equipotencialização. Quando eu só faço a equipotencialização, que é como está mostrado nessa figura, o que nós temos as massas estão no mesmo potencial entre si, mas não necessariamente elas estão no potencial do eletrodo de aterramento. Então, esse é o detalhe. Pode, portanto, existir uma diferença de potencial entre as massas e o eletrodo de aterramento. Essa é uma situação que acontece, por exemplo, num avião voando. Lá em cima, as massas do avião, elas estão equipotencializadas. E, obviamente, não existe nenhum cabo ligando o avião voando ao eletrodo de aterramento. Então, existe efetivamente uma diferença de potencial no avião voando entre as massas e o solo, e o eletrodo de aterramento. E até aí isso não quer dizer nada, o avião continua funcionando muito bem, obrigado, e é assim que ele vai funcionar adequadamente, através da equipotencialização. Então, para que as coisas funcionem adequadamente, a equipotencialização é o item mais importante. Quando a gente consegue fazer, além da equipotencialização, o aterramento, nós temos o melhor dos mundos. Então, além de colocar as massas no mesmo potencial entre si, a gente ainda liga essas massas ao eletrodo de aterramento, tentando com isso colocar as massas o mais próximo possível do potencial do eletrodo de aterramento, que, sob condições normais, por definição, está no potencial zero. Então, esse é o melhor dos mundos, numa instalação elétrica, qualquer, seja residencial, uma casinha de cachorro com LED, até uma mega siderúrgica, não importa. Seria conseguir equipotencializar as massas e realizar o aterramento.
Isso a gente estaria no mundo ideal da nossa instalação elétrica. Quando nós conseguimos fazer isso, aparece então essa figurinha que resume os principais componentes de um sistema de aterramento e equipotencialização. Olhando aqui na figurinha de baixo para cima, o elemento 1 aí é o eletrodo de aterramento. Nós já vamos, o próximo slide é para falar especificamente desse eletrodo. Então, o slide número 1, o componente número 1 é o eletrodo de aterramento. Ligado ao eletrodo de aterramento sai um chamado condutor de aterramento, que chega no coração já agora na instalação propriamente dita, situado em algum ponto da edificação fora do solo. O primeiro elemento da infraestrutura de aterramento é o chamado BEP, que é o barramento de equipotencialização principal. Então, o BEP é o componente da instalação que, através do condutor de aterramento, se liga com o eletrodo de aterramento. E do BEP saem todos os condutores de equipotencialização da instalação elétrica. E esses condutores de equipotencialização, lembrando agora, como eles não estão ligados direto ao eletrodo, os condutores que saem do BEP não se chamam mais de aterramento, chamam condutores de equipotencialização. E aí, dependendo da função desse condutor de equipotencialização, eles recebem um nome diferente, mas lembrando que isso é só terminologia, ele é um condutor de equipotencialização. Mas os nomes são os seguintes: se ele olhando aí na figurinha, qualquer condutor de equipotencialização que sai diretamente do BEP, ok? No caso aí, esse número 4 da figurinha, é um condutor que sai do BEP e vai ligar a um elemento condutor estranho à instalação elétrica. Esse elemento condutor estranho à instalação pode ser uma tubulação metálica de água, de gás, de esgoto, pode ser um duto de ar-condicionado, pode ser caixilho de janela, caixilho de portão, enfim. São elementos condutores, eles conduzem eletricidade, mas dentro deles não tem um componente elétrico, não é um motor, não é uma lâmpada, enfim. Eles são coisas que conduzem a eletricidade, mas eles não têm nada a priori diretamente a ver com a instalação elétrica. Mas podem estar sujeitos a um potencial diferente. No caso de uma descarga atmosférica, no caso de um defeito, enfim. Eles eventualmente poderiam se situar num potencial diferente do restante da instalação e com isso, nessa figura, por exemplo, entre o cano d'água e o piso, lá, a ferragem da edificação, poderia existir uma diferença de potencial e alguém levar um choque. Para evitar isso, a gente equipotencializa esses elementos condutores estranhos à instalação e o cabo que nós usamos para fazer essa ligação, se ele sai diretamente do BEP, ele recebe o nome de condutor de equipotencialização principal, que é o número 4 aí, por exemplo. Se esse condutor de equipotencialização não sai direto do BEP, mas ele sai de um outro barramento ou direto de um elemento condutor estranho para outro condutor estranho, como como são os casos dos condutores número 6 que estão mostrados na figura, ele passa a se chamar agora condutor de equipotencialização suplementar. Tem o mesmo papel, equipotencializar. É que como ele não saiu do BEP diretamente, ele passa a ser chamado de suplementar. Assim como, se você olhar nessa figurinha 8, nessa figura, nós temos dois elementos número 8, que são os BELs, que são os barramentos de equipotencialização local. São barramentos para equipotencializar, mas como eles não são o principal, até porque numa instalação só existe um barramento de equipotencialização principal, como eles não são o barramento principal, eles passam a ser chamados de BEL,
barramentos de equipotencialização local, e uma instalação pode ter tantos BELs quanto forem necessários. Quem define isso é o projetista na hora que está concebendo a infraestrutura de aterramento. Então, dos BELs saem condutores de equipotencialização suplementares, ok? Olhando nessa figura, o condutor, o cabo aí, número 5, como ele sai direto do BEP e vai ligar aos BELs, ele se chama condutor de proteção principal. E depois dos BELs, mais uma vez, se você olhar na figurinha, do BEL, do número 8 aí, qualquer um dos BELs, mas pega ali onde tem o quadro, ok? Esse BEL número 8 é o que a gente costuma chamar a barrinha de terra do quadro. Na verdade, o nome mais oficial da barrinha de terra de um quadro, ele é o BEL, é um BEL situado dentro do quadro. E se você reparar nessa figurinha, do BEL número 8, sai um condutor de proteção número 7, que vai ligar a massa, né, número 10. Aqui representada, por exemplo, pela carcaça de um motor. Mas pode ser a carcaça de uma luminária, pode ser a carcaça de um forno, e pode ser o pino de terra de uma tomada. De qualquer maneira, é o condutor que liga, porque depois ao pino de terra da tomada vai ser ligado via condutor de proteção do equipamento, a massa do equipamento. Então, se você seguir o caminho aí, então, ó, começa na massa aí, número 10, sai um condutor de proteção, que o nome desse condutor de proteção é o falecido fio terra, né? Mudou de nome anos atrás, porque, lembra no primeiro slide, terra é o que está ligado direto, aterrar é direto ao eletrodo. Não é o caso desse condutor, né? Ele sai da massa, chega no BEL. Do BEL sai um outro condutor de proteção, número 7, que é ligado ao condutor de proteção principal, número 5, que chega ao BEP, chega ao BEP. Essa parte do BEP para cima, nós estamos fazendo a equipotencialização. Eu vou voltar ao slide aqui, ó. Essa parte, ó, tá vendo o slide aí? Do BEL para cima, do BEP, para cima, nós estamos fazendo equipotencialização. Estamos interligando as massas, e nesse caso de carona, os elementos condutores estranhos à instalação, entre si. Se parasse no BEP, a gente teria uma instalação apenas equipotencializada. Para a gente fazer o aterramento, olhando aí para a figurinha, é preciso ligar as massas ao eletrodo. E como é que nós vamos fazer isso? Chegando aqui no BEP, no número 3, saímos com o condutor de aterramento e ligamos ao eletrodo. Então, essa parte, o 3, o 2 com o 1, é o aterramento da instalação. Então, essa figura completa, nós fizemos o aterramento usando o 1, o 2 e o 3, e fizemos a equipotencialização usando do 4 até o 10. Como a gente conseguiu fazer isso tudo junto, essa instalação dessa figura, ela está aterrada e equipotencializada. Portanto, como eu disse antes, o melhor dos mundos. A NBR 5410, e não é o objetivo desse webinar de hoje, a NBR 5410 determina para cada um desses elementos a sua seleção, o seu dimensionamento, qual é a seção dos cabos, enfim, a 5410 detalha todos esses componentes. Como eu disse, não é o objetivo desse nosso webinar express aqui da hora do almoço de hoje. Mas eu queria falar só um pouquinho do 1, que é o eletrodo de aterramento, onde, como diz o Arnaldo César Coelho, a norma é clara. Ela diz para a gente aqui
quais são os tipos de eletrodo de aterramento que a NBR 5410 permite para ser utilizado nas instalações. E ela dá a ordem dos eletrodos de aterramento, começando pelo item A, onde ela diz que a preferência da 5410 é que o eletrodo seja feito usando as próprias armaduras de ferro, de aço, do concreto das fundações. Então, quando o pessoal está fazendo a fundação do prédio, eles têm todas aquelas armaduras de ferro, de aço enterradas. Essas armaduras são naturalmente o melhor eletrodo de aterramento que existe. Óbvio, é a armadura, é a ferragem imersa no concreto que vai estar lá a 10, 15, 20, 30, 50 metros de profundidade, dependendo de cada edificação. Então, no momento que está sendo feita essa armadura, entra o pessoal da elétrica, fazendo ou por conexão mecânica, usando conectores bimetálicos e devidamente protegidos contra a corrosão, ou o mundo ideal, solda exotérmica, solda um condutor de cobre, por exemplo, nessa armadura de aço, e soba e leva esse condutor de aterramento, que foi soldado lá embaixo, até o ponto onde foi definido pelo projetista, que vai estar localizado o BEP. Então, se você lembrar da figurinha, o 1 é a armadura de concreto, o 2 é esse cabo que vai ser soldado ou ligado por conector à ferragem, e levando esse cabo até o 3, que é o BEP que foi definido, vai estar lá em algum lugar na edificação. Não sendo possível, ou seja lá qual for o motivo, que não foi usado a armadura, a próxima preferência da norma é que no nível dessa armadura do concreto, de preferência imerso no próprio concreto, usar fitas, barras ou cabo metálico. Se não der ainda para fazer isso, a alternativa C é o mais fundo possível, lá no nível das fundações. Aí já não é o caso mais imerso no concreto, porque aí teria perdido o bonde, né? Não deu para instalar imerso no concreto, mas o mais fundo possível, cobrir a área com malhas metálicas. Podem ser malhas de cobre, como podem ser malhas de ferro também, usadas em construção. Essa é a terceira alternativa. Agora, nada disso deu certo. A última alternativa para as edificações novas é, no mínimo, passar um anel externo circundando o perímetro da edificação. Nesse caso, o ideal seria fazer isso com um cabo de cobre, no perímetro da edificação, no mínimo 60, 70 centímetros de profundidade, mas se puder ser mais profundo, melhor ainda. E desse perímetro, em algum ponto, sai o condutor de aterramento que vai ser ligado ao BEP. A notinha que está colocada nesse item da norma diz que outras soluções, e aqui o texto da norma foi pensado especificamente em haste de aterramento. O uso de haste de aterramento é uma situação específica. Ela não, em instalações novas, desde 2004, o aterramento da 5410 não permite nas instalações novas o uso de hastes. Ela só é admitida em instalações temporárias, como, por exemplo, circo, canteiro de obra, um palco para show, enfim, e na reforma de instalações, quando não der. Não tem sentido numa reforma ficar quebrando o piso para ir lá tentar chegar nas fundações para lhe fazer uma ligação do eletrodo. Então, não é o caso. Então, numa reforma, quando as 4 alternativas anteriores não forem possíveis, a norma, então, permite o uso de outras soluções, destacadamente o uso de hastes de aterramento. Então, nessa altura do campeonato, o que a gente tem feito? A gente chegou aqui, já falamos ali da infraestrutura, colocamos o eletrodo de aterramento numa das formas permitidas pela 5410, ligamos através de um condutor de aterramento ao BEP. Muito bem. Isso nós estamos falando que é a infraestrutura de aterramento da instalação.
é da casa, é do prédio, é da indústria, enfim, é a infraestrutura da instalação. O que tem a ver essa foto de um veículo elétrico abastecendo numa calçada da Europa? Ok? Isso tem a ver com o próximo slide, onde eu encerro a minha apresentação e abro para perguntas daqui a pouco. O que nós estamos olhando nessa figurinha é, de um lado, parado na rua, um veículo elétrico. Do outro lado, na calçada, é um posto de abastecimento de veículo elétrico. Bom, o carro elétrico foi feito conforme norma de carro elétrico. Então, esse carrinho aí, ele foi fabricado lá, atendendo uma normalização técnica qualquer, e ele tem toda a parte elétrica dele, definida na norma de veículo elétrico, que trata de o que tem que ter num veículo elétrico, na parte elétrica, para que esse carro funcione adequadamente. Muito bem. Na calçada tem um posto de abastecimento de veículo elétrico, um eletroposto, que a gente costuma dizer. Bom, o eletroposto, por sua vez, tem uma norma de instalação, tem procedimentos de projeto, instalação, etc., do eletroposto. É uma outra norma, não tem nada a ver com a norma do veículo elétrico. Só que, como você está olhando aí na figura, tem um momento que o veículo elétrico precisa parar na frente de um eletroposto para ser abastecido eletricamente. E aí, como vocês veem na figurinha, tem um cabo ligando o eletroposto ao veículo elétrico. Esse cabo aí só vai dar certo, essa operação que nós estamos vendo nessa foto, só vai funcionar adequadamente, por exemplo, se a tomada que está colocada ali no carro for compatível com o plug que está vindo do eletroposto grudado no cabo, ok? Então, para que essa situação que nós estamos vendo aí funcione adequadamente, pelo lado do eletroposto fornecendo a energia e pelo lado do veículo elétrico recebendo energia, essa interface tem que ser bem executada. Então, o eletroposto tem que conversar direitinho com o veículo elétrico e vice-versa. Entendido esse conceito, eu ponho a última figura aqui do nosso webinar de hoje. O que a gente olha nessa figura e compara essa figura com o slide anterior do veículo elétrico? Nós temos, no lado direito aí da tela, aqui é onde eu vou fechar a explicação em instalação residencial. Mas esse conceito vale de novo para uma indústria, enfim, para qualquer consumidor. Mas aqui, só para simplificar e justificar o título da nossa apresentação, vamos fechar o caso do desenho de uma casa. Okay? Olhando o lado direito da casa, nós temos aí o eletrodo de aterramento da casa, que, como a gente acabou de ver, pode ser uma daquelas 4 opções, se for uma instalação nova, ou eventualmente um outro tipo de eletrodo, se for uma reforma. De qualquer maneira, a casa tem o seu eletrodo de aterramento, ligado a ele tem o condutor de aterramento, que chega no BEP, e do BEP, por exemplo, mostrado aí na figura, sai o condutor de proteção, que vai ligar lá no pino de terra da tomada. Ok? Então, esse desenho que mostra desde a tomada até o eletrodo de aterramento é a infraestrutura de aterramento e equipotencialização da casa definida na NBR 5410. Ponto. Muito bem. Exceto se essa casa estiver no meio do nada, normalmente nós vamos ligá-la à rede de distribuição pública da concessionária. A rede de distribuição pública, que nessa figura tem o papel do eletroposto da outra figura, está aí do lado esquerdo. A concessionária distribuidora de energia tem o chamado padrão de entrada, que é definido por ela. Como você faz um padrão de entrada, você tem que seguir as orientações da distribuidora, da concessionária.
É como se você estivesse construindo nessa obra o eletroposto. Então você segue as ordens da concessionária. E no caso da concessionária, ela manda, conforme está dito aí, mostrado na figurinha, ela manda você ligar o padrão de entrada, o aterramento do padrão de entrada. Todas as concessionárias do Brasil utilizam como eletrodo de aterramento uma haste de aterramento. Depende da concessionária, às vezes são 2 hastes, 3 hastes, mas enfim. No padrão da concessionária, que é o eletroposto da figura anterior, é usada haste de aterramento via de regra. Agora, para fechar o conceito, nós estamos olhando para essa figura assim. Do lado esquerdo, que é o padrão da concessionária, que é como se fosse o eletroposto. Do lado direito, nós temos a casa feita conforme a 5410, que é como se fosse o veículo. Bom, nós temos que plugar agora a casa, que é o veículo, no padrão de entrada, que é o eletroposto. Como é que a gente pluga isso? A gente pluga usando, por um lado, os condutores de fase e neutro, ok? E o que ficou aqui nessa figura, eu quis mostrar como é que a gente pluga os 2 aterramentos, o da concessionária com o do nosso eletrodo de aterramento. Quem liga um ao outro é o neutro, porque a concessionária manda aterrar o neutro no padrão de entrada, lá na haste do padrão. E a 5410 manda ligar o neutro que vem da concessionária ao BEP. Então, quem está interligando o eletrodo de aterramento da instalação ao eletrodo de aterramento do padrão é o neutro. Como o neutro, nesse caso, tem a função de condutor de proteção, interligando os 2 eletrodos de aterramento, ele passa a se chamar condutor PEM. Ele tem a função de equipotencialização, né, de proteção, e tem a função de neutro. Então, o PEM é o cara que pluga o eletrodo de aterramento da concessionária ao eletrodo de aterramento da instalação. O detalhe aqui é o seguinte, pessoal, não pode, a 5410 não permite que use o eletrodo de aterramento do padrão como sendo o eletrodo de aterramento da casa. O padrão é o eletroposto. A casa é a casa, ela tem o seu aterramento, que é uma daquelas 4 opções. Quem pluga um ao outro é o PEM.